Meus queridos irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje eu estou começando a trazer a interpretação de Mateus 17. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Mateus 17 está nos dizendo sobre 3 acontecimentos. Fala da transfiguração de Jesus Cristo, a cura que Jesus realizou de um menino lunático e fala sobre o tributo que Jesus pagou. Diz assim, Mateus 17, a transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão e os conduziu para particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E na nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus ossos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo ele dos montes, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E prendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que o cobravam as de dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estater.
tomando e dá-o por mim e por ti. Só até aqui. Irmãos, em Mateus 17, nós vemos no momento em que Jesus Cristo, ele vai subir no monte e ele leva consigo Pedro, Tiago e João para orar. E na hora que eles estavam orando, ele e os seus discípulos estavam orando, acontece que Jesus Cristo, ele muda a sua aparência. O seu osso fica luminoso como o sol e as suas blusas ficam brancas como a neve, de tal maneira que nenhuma pessoa da terra poderia fazer com que as blusas ficassem tão brancas daquele jeito. E o que acontece? Logo os discípulos de Jesus Cristo vê que Jesus estava conversando com Elias e Moisés. E Pedro, sem saber o que dizer, ele logo diz para Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui, ou seja, bom é estarmos nós aqui com vocês. Se quiseres, faremos 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Na mesma hora que eles estavam fazendo isso, Elias e Moisés se distanciaram deles, e eis que veio uma nuvem, onde estava Deus, e Deus falou: Esse é o meu filho amado, escutai-o. E quando eles ouviram a voz de Deus, eles temeram, eles ficaram com medo, então eles se jogaram no chão. Quando eles voltam a olhar de novo, eles veem apenas Jesus Cristo, porque a nuvem tinha já se distanciado do meio deles. Então depois que ele desce lá do meio, Senhor, mais ou menos assim, Senhor, mas os escribas não disseram que era necessário Elias vir primeiro? E Jesus disse: Em verdade vos digo que Elias já veio, e fizeram do que quiseram com ele. Assim também farão com o Filho do Homem, ao qual ressuscitará ao 3º dia. Por quê? Porque o Elias que se você vê no Antigo Testamento que fala em algumas profecias, Elias na verdade estava querendo dizer de João Batista. O Elias que estava dizendo em algumas profecias do Antigo Testamento, na verdade está sendo dirigido para João Batista. Por quê? Porque João Batista ele já havia aparecido, ele havia pegado o evangelho do arrependimento e depois Herodes mandou dissipar João Batista. Ou seja, João ele já havia vindo e ele já havia padecido e já havia sido morto. Então nós vemos também, irmãos, depois dessa partezinha aqui, nós vemos também a cura do lunático. E o pai do menino que havia muito tempo estava lunático, ele se apresenta diante de Jesus: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, porque o meu filho, sempre que o espírito maligno cai sobre ele, ele lança ele no fogo e na água. E eu já pedi para que os seus discípulos fossem curar. Ou seja, aquele homem já tinha pedido para os discípulos de Jesus curar o seu filho. Mas eles não puderam curá-lo, Senhor. O que Jesus Cristo falou? Ó geração incrédula e de pouca fé, a quando estareis eu convosco? E a quanto vocês padecerão essas coisas? E aí nós vemos, o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo vai lá e cura aquele menino. E aí o que nós vemos? Depois os discípulos perguntam: Senhor, por que a gente não pôde estar curando aquele menino? Jesus responde: por causa da vossa pouca fé e por causa que para estar curando esse menino, essa classe de demônio, é necessário primeiro que vocês venham orar e venham jejuar. Então vocês poderão curar essa classe de menino. E nós também vemos Jesus Cristo aqui também fazendo isso. Então aconteceu que chegando eles a Cafarnaum, aproximaram dele um dos que cobravam de dracmas, e perguntou para Pedro: seu mestre pragas de dracmas? E eles falaram: sim, ele paga. Então depois Pedro vai ter com Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala para ele. E fala para ele, o que ele fala? Por que te parece, Pedro? Esses filhos lhe cobram dos alheios dos seus filhos? Não, o que eles faziam? Esses homens, eles não cobravam as dracmas dos seus filhos, mas dos estrangeiros e das pessoas alheias, eles cobravam. Então Jesus Cristo falou: mas para que eles não se escandalizem, fazer o seguinte: jogai a vara de pescar, pescai o peixe, e lá você vai encontrar 2 dracmas, e pague a minha parte e a parte sua. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. E que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, fortifique e revigore a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.